Rasta, esse é o canal Barrute, seja bem-vindo, eu sou o Veloso e vou falar do Bahia, o Bahia que hoje, mais conhecido como domingo, às 18h15, na Vila Belmiro, vai encarar o Peixe, Marinho e Bahia e Marinho. E o que é que você espera que Marinho faça nesse jogo, Rasta? Eu espero que ele faça o mesmo que o Peixe faz no mar, nada. Que merda, hein? Absolutamente nada. Que merda, hein? Mas o retrospecto do Bahia na Vila Belmiro, depois que voltou para a Série A do Campeonato Brasileiro, não tem sido das melhores não. Em 2017 tomou 3 cocos, Rasta. Inclusive foram 3 gols do Bruno Henrique na época. Em 2018 tomou 2 cocos, Rasta. 2 cocos. E em 2019 1 coco, ou seja, ao longo dos anos, o Bahia está tomando menos gols lá na Vila Belmiro. Sabe o que isso significa, Rasta? Absolutamente nada. Pois é, não significa nada, Rasta. Mas a esperança, dizem que é a última que morre. A esperança do Bahia, então, meu amigo, é vampírica. Porque a gente não perde a esperança, não sei nem por quê. Porque motivos nós temos, Rasta. Bastante, inclusive, mas vamos ver o que é que vai acontecer. No final das contas, está 4-2. O Bahia ganhou 2 em casa e perdeu 4. Dos 6 encontros que a gente teve com a equipe aquática, o Bahia perdeu 4 e teve 2 triunfos. O último triunfo foi em 2018, porque em 2019 nós perdemos as duas de 1-0. Perdemos de 1-0 em casa e fora de casa, todos dois com o gol do Sanches. E em 2018, nós ganhamos dentro de casa, apesar de ter perdido fora de 2-0, mas em casa nós ganhamos aos 49 minutos do segundo tempo. Gol de Júnior Brumado. Ele deu uma de Raudinei ali, garantiu o triunfo tricolor naquela época. Em 2017 já tomamos logo de cara 3 cocos do Bruno Henrique, como eu falei, mas fora de casa. Mas dentro de casa conseguimos quase devolver o placar. Fizemos 3 gols também, mas aí o Bruno Henrique deixou dele e aí ficou 3-1. Já teremos aí uma chance de diminuir essa diferença absurda de 4-2 fora de casa, quebrar um tabu, quebrar um mini tabu aí que o Bahia tem de não ter vencido ainda a equipe do Santos na Vila Belmiro depois que voltou para a Série A. As coisas estão difíceis, Rasta. E por que está difícil? Porque o Bahia em 2020 virou saco de pancada, Rasta. Inclusive, não pode ver um rubro-negro agora que o Bahia perde. Não pode ver um rubro-negro. Perdeu para o Sport, perdeu para o Vitória, perdeu para o Flamengo, perdeu para o Atlético Paranaense, perdeu para o Atlético Goianiense e encontrou um Melgar aí lá nos Cafundós de Lima e perdeu também. Enfim, tá complicado a vida do Bahia. No Campeonato Brasileiro, diferente do Santos, nós estamos vindo de uma vitória expressiva de 3-1, enquanto a equipe aquática perdeu de 3-1 para o Fluminense, empatou no meio de semana pela Copa do Brasil com o Ceará em 0-0, ou seja, será um jogo onde a equipe aquática tentará se reencontrar com o triunfo. Pior para o Bahia, que não está mostrando tanta confiança assim que a torcida espera. O Bahia que não vai ter o Hernando, que sentiu no segundo tempo do jogo contra o Melgar lá em Lima. E com a graça do Senhor do Bonfim, eu espero que o Nino Paraíba não seja o convocado para aquela lateral direita. O Edson foi integrado à equipe. Acredito que ele seja o titular e, na minha opinião, se ele não for o titular, de repente tiver algum problema aí de saúde ou de contusão e não puder entrar, ainda assim o Nino não é a melhor opção. Aliás, todos os vídeos meus é o meu novo mantra. O meu novo mantra, Rasta. Antes eu falava que o Danielzinho não pode ser banco nessa equipe. Agora eu faço um novo mantra que é: o Nino Paraíba não deve ser titular, não deve ser banco, não deve ser nem um integrante do elenco tricolor. Ponto. Parágrafo final. O jogo é difícil, Rasta. O jogo é difícil porque o Santos tem um cara lá que já merecia uma chance na seleção. O Marinho tá comendo bola lá ele e merecia uma chance nesta seleção aí, apesar de que eu não acompanho seleção, então apaga o que eu falei, Rasta.
seleção para mim e nada é a mesma coisa. A minha seleção é essa daqui, ó. Essa daqui é a seleção. Nem assiste jogo de seleção. Seleção que se... pode xingar, né? Na 15ª colocação, com 19 pontos, o Bahia tem a mesma pontuação do 17º colocado, que é o primeiro que abre a zona da degola, o Bragantino, também com 19 pontos. O Coritiba, que venceu, também está aí com 19 pontos na 16ª colocação e não ultrapassou o Bahia por conta do saldo de gol. Um milagre tem que acontecer na Vila Belmiro para o Bahia arrancar no mínimo um empate com a equipe aquática, porque senão, Rasta, o bicho vai pegar. As críticas que já estão fortes e duras em cima, principalmente do elenco, e agora coerentemente em cima do Mano Menezes, vão se intensificar. As coisas vão piorar para o lado do Mano Menezes, principalmente no jogo de volta contra a equipe do Melgar, onde o Bahia tem que buscar o resultado para se classificar ou levar o jogo para os pênaltis. Eu continuo dizendo, o Bahia tem que priorizar o Campeonato Brasileiro, não tem que ficar dividindo atenções, porque não tem capacidade para isso. Poderia ter elenco se o elenco tivesse mostrando resultado, mas o elenco não tem resultado. Eu não digo nem que o Bahia não tem elenco, o Bahia não tem capacidade técnica, porque os jogadores cabeça pequena que o Bahia tem não estão fazendo o que eles são bem pagos para fazer e o que eles, na teoria, sabem muito bem fazer. Não está fazendo quando veste o manto tricolor, Rasta. E quem arrisca dizer que o Bahia vai vencer esse jogo, Rasta? Você arrisca, Rasta, dizer que o Bahia vai lá botar 2-0 no Santos com Marinho e companhia? Olha só, aquela velha história, aquela velha máxima. Futebol é uma caixinha de surpresa. Tudo pode acontecer. Quem viu o jogo do Bahia contra o Atlético Mineiro no primeiro tempo estava certo de que aquele jogo seria mais uma derrota do Bahia. E não foi. Quem viu o jogo do Bahia e o Melgar no segundo tempo, viu que Bahia certamente sairia dali com um empate e correria o risco de vencer aquele jogo, já que estava mostrando evolução. Perdeu. Ou seja, nada é certo quando se trata de futebol. E que bom que é assim. Então vamos esperar que um milagre aconteça aqui, todos os setores do Bahia, neste jogo contra o Santos na Vila Belmiro, possam mais uma vez calar a boca, principalmente da imprensa do Eixinho, que deve estar dando como certo o triunfo do time aquático. E Marinho, você vai fazer nesse jogo que o Peixe, inclusive, que é o seu time, faz no mar. Bora Bahia, bora Barrudes, Veloso fui.